Daremos hoje continuidade à nossa série deste mês de maio, Casos de Família. Ouvimos o relato e o testemunho do Fran e de toda a sua casa. Uma família guerreira. Uma família que venceu não só essa luta, outras também. E o tema de nossa mensagem de hoje é uma família guerreira. Iremos refletir na história de José e Maria, os pais do Jesus histórico, o Jesus encarnado. E que Deus possa me conduzir durante este tempo de ministração da sua palavra, que o Espírito Santo possa fazer-nos compreender e entender aquilo que Ele quer nos falar nessa noite. Amém? Ao buscar um tema para essa mensagem dessa noite, eu pensei primeiramente em uma família sóbria, devido ao equilíbrio e à forma recatada com que José e Maria enfrentaram as diversas batalhas de suas vidas. Cheguei a pensar também no tema uma família desafortunada, devido à realidade dos diversos conflitos que eles passaram a enfrentar a partir do anúncio do nascimento de Jesus. Mas desisti deste tema porque isso me pareceu ir contrário ao próprio sentimento de Maria, declarado nas palavras iniciais de seu cântico, que eu gostaria de ler apenas o início para vocês. Está em Lucas capítulo 1, verso 46 ao 49. Diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Diante desse texto, eu acredito que se eu perguntasse para Maria se ela considerava sua família desafortunada, ela me diria não. Ela mesma, em seu cântico, diz bem-aventurada. Todas as gerações iriam conhecê-la como bem-aventurada. Decidi por este tema, uma família guerreira, por duas razões. A primeira razão, porque a palavra guerreira já nos indica que José e Maria sofreram muito. Ninguém é chamado de guerreiro ou guerreira sem que tenha vivido em meio a uma guerra. A segunda razão é que José e Maria, mesmo vivendo suas vidas em meio a guerras, demonstraram durante sua jornada temor a Deus, uma obediência exemplar e uma fé fora do comum, em meio a todo quadro de desesperança que cercaram suas vidas. Você já se viu diante de um desafio inesperado? Já recebeu uma responsabilidade da qual achou que não poderia dar conta? Se você já vivenciou essas experiências, como que você se sentiu nessas ocasiões? Teve medo? Foi tomado pela ansiedade? Tentou se livrar desse desafio? José e Maria passaram por isso.
Você já se sentiu esgotado fisicamente, mentalmente, por causa da luta diária, para conseguir prover o pão necessário para a sua família? Talvez muitos que aqui estão desconheçam essa realidade, por fazer parte de uma minoria rica de nosso país. Ou, talvez, você que aqui está, esteja entre os milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, ou entre aqueles que recebem um salário mínimo ou 2 por mês, e sabe o quanto é difícil sobreviver com tão pouco. E possivelmente hoje, você pode estar aqui, esgotado e desesperançado. José e Maria eram pobres, e juntos eles enfrentaram essa dura realidade de viver à margem da sociedade. Você já precisou sair às pressas de sua terra natal? Se tornar um refugiado? Já se sentiu desnorteado e apreensivo por ter sido obrigado a sair de sua casa? José e Maria se sentiram assim, quando precisaram ir para Belém e depois tiveram que fugir para o Egito. Você já sentiu a dor intensa de se despedir de alguém que faz parte da sua história? Já sentiu o vazio que fica no coração depois de perder alguém querido para a morte? Maria perdeu José, seu esposo, e depois ficou aos pés da cruz, vendo seu filho Jesus morrer. Por isso tudo é que chamo esta família de guerreira. Talvez você nunca tenha pensado em tudo isto, ou olhado para este quadro de José e Maria desta forma. Mas não podemos chamá-la de desafortunada. Não podemos chamar essa família de não desfavorecida. Não podemos. Porque em meio a todas as adversidades que viveram, Deus sempre se mostrou presente com eles. José e Maria são provas que nossa fidelidade e fé não nos isentam dos infortúnios da vida. E hoje veremos o que podemos aprender com esta família, que em meio a tantas dificuldades, nunca perderam a fé e a esperança. Por isso eu quero convidar vocês hoje a ver junto comigo quais lições podemos aprender com essa família guerreira. Que lições eles nos deixaram? A primeira lição é que o justo busca preservar a reputação do outro. Eu vou repetir. A primeira lição, o justo busca preservar a reputação do outro. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 1, versos 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Certo dia, Maria recebeu a visita de um anjo,
que lhe disse que ela daria à luz a um menino, e que este deveria se chamar Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Maria, assustada, perguntou ao anjo: como se dará isso, se sou virgem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo irá fazer você conceber um menino. José, ao ficar sabendo que Maria estava grávida, possivelmente a própria Maria contou a ele, consciente de que ele, José, não havia se deitado com ela, conforme nós lemos no texto, decidiu deixá-la. O interessante é que o texto diz que José, sendo justo, não quis expor Maria à desonra pública. José decidiu em seu coração deixar Maria secretamente. Ele iria se afastar dela, sem dizer nada a ninguém, com o fim de proteger a honra, o nome de Maria. O termo justo aparece na Bíblia associado a diversas virtudes. Neste texto está relacionado com a atitude de buscar preservar a honra do outro. José fez isto mesmo quando ele, José, acreditava ter sido traído por Maria. Por que José estava querendo deixá-la? Porque eu acho que ele não acreditou muito na história ali dela, né? Como é que é isso? Você se engravidou? Não teve uma relação com ninguém? Não, o Espírito de Deus te engravidou. Ele, eu acho que não aceitou aquilo bem. Então, ele decidiu, para não desonrá-la, mesmo ele se sentindo traído, mesmo talvez José se sentindo enganado, ele decidiu deixá-la sem fazer barulho, para que não viesse desonrar Maria, porque ele era um homem, diz o texto, justo. Interessante. Um homem justo se preocupa com a reputação do outro, mesmo quando o outro possa ter traído, mesmo quando o outro possa ter ferido, mas ele se preocupa com a reputação do outro. Ele não permitiu que o sentimento de ira e indignação o levasse a desejar o mal para Maria. José, mesmo em conflito consigo mesmo, porque se sentia traído, escolheu manter a honra de Maria. Muitas pessoas, quando são feridas, escolhem ferir, maldizer aqueles que a feriram. Saem anunciando a todos o que o outro lhe fez. E às vezes dizem fazer isso em nome da justiça. Mas lá no fundo, este é um sentimento de um desejo de reparação forçada. Talvez até de vingança. E eu digo a vocês hoje, não faça isso. Se você não pode falar bem de alguém, não consegue por alguma razão, também não saia falando mal. Seja justo, deixando que Deus faça justiça e não você. A segunda lição que aprendemos com essa família guerreira é que servo é aquele que se dispõe a pagar o preço para que a vontade de Deus se cumpra. Servo é aquele que se dispõe a pagar o preço para que a vontade de Deus se cumpra. Após o anjo ter anunciado a Maria que Deus havia escolhido ela para dar à luz ao Salvador, Jesus Cristo, ela se entrega à vontade do Senhor, conforme podemos ler em Lucas,
capítulo 1, versículo 38. Respondeu Maria, ela está dizendo ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Agora nós encontramos Maria em conflito. Como poderia ela explicar que estava grávida, sendo solteira, e que ainda era virgem? Sua reputação estava destinada à ruína. Essa gravidez poderia custar seu casamento, como de fato iria custar, se não tivesse acontecido uma intervenção da parte de Deus. Contudo, essa mulher de fé respondeu ao anjo: aconteça comigo conforme a tua palavra. Que enorme responsabilidade foi colocada sobre os ombros dessa jovem solteira. Contudo, Maria não hesitou em aceitar essa pesada responsabilidade. Ela estava disposta a enfrentar os desafios que viriam, porque considerava um privilégio ser escolhida por Deus para servi-lo. Para Maria, era um privilégio ser um instrumento de Deus para o cumprimento da sua vontade. Quando Maria contou a José que estava grávida, eu acredito que foi Maria, porque foi algo divino que aconteceu, ele quis terminar o noivado, como já vimos. Este foi um período de grande angústia para os dois. A Bíblia não diz quanto tempo durou esse período de angústia, entre o anúncio de Maria, possivelmente, então a José, considerando que tenha sido ela, até o agir e a intervenção de Deus. Então, desde esse anúncio, eu não sei se foi horas, se foi dias, ambos estavam vivendo um grande conflito. E aí nós lemos e vimos que José tomou uma decisão de deixá-la e fazer de forma secreta, por ser justo. Mas ambos, tanto Maria quanto José, devem ter se sentido aliviados quando o anjo apareceu a José agora, explicando a ele o motivo da gravidez incomum de Maria e orientando-o a levá-la para casa, então, como esposa. Isto é, orientando-o a tomá-la como esposa. E José, creio eu, que também demonstra uma disposição em pagar o preço para que a vontade de Deus se cumprisse sobre ele e sobre a vida de Maria. José abandona agora todos os seus conflitos, abandona todas as suas dúvidas diante a palavra daquele anjo, e cheio de fé, toma Maria como esposa e assume a paternidade da criança que se encontrava milagrosamente no ventre de Maria. Que Deus possa encontrar em mim e em você um coração de servo, um coração disposto a pagar o preço para que a vontade dele se cumpra, seja sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, para que a vontade dele se cumpra através de você. Que você tenha esse coração de servo, como teve Maria, como teve José. Que você seja disposto a abrir mão, se necessário, de sua reputação, para que o nome de Cristo seja engrandecido. A terceira lição que aprendemos com esta família guerreira é que, diante o inusitado, descansamos no que Deus nos prover. Diante o inusitado, descansamos no que Deus nos prover. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7.
Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitos pais, eu já vivi essa experiência, tive 2 filhos, passam meses se preparando para a chegada do filho, de uma criança. E não deve ter sido diferente no caso de José e Maria, principalmente considerando a forma como Jesus havia sido concebido, milagrosamente, e a realidade de que eles sabiam que Jesus era uma criança muito especial. E também era o primogênito deles. Entretanto, acontecimentos inesperados complicaram os planos de José e Maria. Possivelmente, né? Isso não está escrito, mas considerando que José era um carpinteiro, ele já tivesse até feito o berço, né? Preparado tudo para Jesus, mas César Augusto decretou um censo exigindo que todos se registrassem em sua cidade natal. Esse decreto fez com que José, juntamente com Maria, quando essa se encontrava já no 9º mês de gravidez, se aventurassem numa viagem de 150 quilômetros aproximadamente. Isto significava, naqueles dias, 3 dias de viagem, e muito provavelmente feito, não se sabe ao certo, mas se acredita que assim foi, feita no dorso de um jumento. Os planos de terem Jesus em casa foram por água abaixo. Como dizem alguns, né? Os planos desceram pelo ralo. O inusitado chegou. O inesperado chegou. Quando chegaram à cidade de Belém, descobriram que ela estava lotada de viajantes como eles, que foram lá se apresentar. Maria, próxima de dar à luz, precisava de algum lugar privativo e confortável. Imagina, uma mulher, 9º mês de gestação, precisa, né, certamente, de um local mais confortável, privativo. Entretanto, eles não encontraram nenhum quarto disponível. Então, possivelmente, eles se hospedaram no piso inferior de uma casa, que normalmente era uma grande sala, onde se usava também para se prender os animais. Maria não deve ter se sentido muito à vontade, considerando o seu estado. Acredito que ela tenha ficado constrangida, como mulher, diante do local que acabou dando à luz.
uma grande sala, um local onde se prendiam animais, um local não tão higiênico. Penso que José também estava se sentindo constrangido, né, como marido. Eu me sentiria constrangido, por exemplo, se a Silvana, né, viesse a dar à luz em um lugar desconfortável, sem uma higiene para ela. A gente também, como homem, se sente meio, né, culpado disso, né, de colocar em situações assim. Mas o texto não indica qualquer reclamação, murmuração de José ou de Maria. Ambos descansaram e aceitaram o que tinham para aquele momento, como se fosse uma providência do próprio Deus. Pois eles sabiam que, acima de todas as coisas, Deus estava no controle de suas histórias. A lição que aprendemos aqui é que quando a vida lhe surpreender, quando o inusitado te alcançar, e se ele já te alcançou hoje, quando os teus planos forem, né, por água abaixo, descanse. Eu vou dizer novamente. Descanse e aceite o que tem para você neste momento. Aceite como provisão de Deus. Ao invés de reclamar e murmurar, reorganize sua agenda, reorganize suas estratégias. Ora, estava lá José e Maria, a criança então começa, né, a se mostrar, querendo nascer, não tinha como correr atrás de berço, não tinha como fazer, todos os lugares estavam ocupados, eles se organizam ali, e como nós lemos, pegam a manjedoura. Eu imagino que José foi lá e deve ter lavado, limpado a manjedoura. Era um local onde os animais comiam. Um negocinho de madeira, quadradinho, meio retangular, que se colocava comida para os animais, e ele pega aquilo, acho que ele vai lá e lava, limpa o máximo que ele pode, coloca talvez ali uns feno, né, palha, não sei, para ajustar para o menino nascer e ficar ali. Ele se reorganizou com aquilo que tinha nas mãos. Ao invés de reclamar a Deus, ele olhou para o que Deus tinha dado e falou: bom Deus, vamos fazer o melhor. Eu vou dizer, né, um ditado muito conhecido, bem popular: se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. Eu acho que foi isso que José aprendeu nesse momento em Maria. Aprenda a viver com contentamento em todo tempo. Aprenda a viver com o necessário, com o suficiente somente. Deixe o extraordinário para Deus te dar quando Ele julgar ser oportuno. Não construa sua caminhada de fé em busca do extraordinário, mas em busca de viver uma vida com Deus no ordinário, sendo fiel a Deus no ordinário. Confie que Deus está com você em todo o tempo e está junto com você escrevendo a sua história de vida. Nós ouvimos o testemunho do Fran, da Marilu, da sua família, e eles disseram que eles confiaram em Deus, descansaram em Deus, e Deus foi suprindo todas as coisas. A quarta lição que aprendemos com essa família guerreira é que, em meio às adversidades, Deus nos surpreende com afagos. Essa é a mais gostosa, né? Essa lição é boa. Em meio às adversidades, Deus nos surpreende com afagos. Eu acredito que Deus tem prazer em nos surpreender com afagos. Enquanto vivemos neste mundo tenebroso,
onde o maligno reina, Deus nos visita com agrado, buscando aliviar e renovar nossas esperanças em meio às lutas do dia a dia. O problema é que muitas vezes não percebemos os afagos, os agrados de Deus, porque nós estamos sempre esperando que Ele faça isso de forma extraordinária, sobrenatural, extravagante. Mas na maioria das vezes, Ele nos visita na brisa suave. Foi a experiência do Fran, da Marilu. No meio de toda aquela adversidade, toda aquela luta, onde eles descansaram e eles disseram que eles não estavam esperando o extraordinário, mas eles se entregaram à vontade de Deus. Deus foi provendo afagos, Deus usou a vida de muitos aqui para mostrar agrado, o afago. Ela falou, não foi no dia das mães, recebeu um bolo, no dia 19 de junho, logo, né? Eles estavam comemorando naquele período o casamento, receberam lá mensagens, afagos de Deus. Acredito que José e Maria, após o nascimento de Jesus, se encontravam felizes e renovados, pois um filho sempre traz as nossas forças de volta, né? Nos renova, nos faz, né? Levantar e acreditar. Entretanto, em meio a toda a felicidade que estavam vivenciando com o nascimento de Jesus, eu creio que eles também estavam angustiados. Eles deviam estar se perguntando, como iremos cuidar dessa criança? Será que conseguiremos cuidar dela? Penso que todos os pais fazem essas perguntas para si mesmos, quando eles olham aqueles pequeninos, né, tão indefesos nas suas mãos. Né? E aí pensa em José e Maria, que foram visitados por um anjo, e que diz que aquela criança era o Emanuel. Pensa na responsabilidade que eles sentiram quando eles, né, olham agora para aquela criança tão pequena em suas mãos. O peso sobre eles. Em meio à angústia da alma e o desconforto físico, né, em que eles também se encontravam, o desalento em ter que colocar o filho numa manjedoura, uma espécie de prato para os animais, como disse a vocês, a tristeza de ver todo aquele sonho que eles tinham para o nascimento de Jesus, indo pelo ralo, e tudo acontecendo de uma forma inesperada, da quais foram pegos de surpresa. Deus os surpreende com afagos. Deus providencia para eles um agrado. E eu entendo que em Mateus 2:9, até o verso 11, nós encontramos aqui o afago de Deus, um agrado. Veja o que acontece. Eu vou ler esse texto, diz assim, depois de ouvirem o rei, está se referindo ao rei Herodes, eles, se referindo aos magos, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Essa foi uma visita que Maria recebeu no nascimento de Jesus. Mas ela recebe outra visita também. Eu quero ler Lucas capítulo 2, verso 15 e 16. Lucas 2, 15 e 16 diz assim, quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores, então está se referindo aos anjos que visitaram os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Alguns pastores e magos chegaram ansiosos para ver o bebê que havia nascido. Eles trouxeram presentes,
possivelmente ali, né, contaram tudo o que ouviram. Imagina aqueles pastores dizendo para José e Maria: anjos celestiais nos visitaram e nos contaram, é por isso que nós estamos aqui. Os magos descrevendo as experiências que eles tiveram para José e Maria. Eu acredito que essa foi uma forma de Deus dizer a José e Maria que estava no controle da história deles. Deus estava, desta forma, trazendo paz ao coração de José e de Maria, fazendo um afago nestes servos cansados e preocupados com o futuro do menino Jesus. Deus certamente tem prazer em nos surpreender de alguma forma, com o fim de nos trazer paz, com relação ao momento que nos encontramos em nossa história. Precisamos apenas ficar atentos. Ele pode ter feito um agrado hoje para você. Talvez você sequer tenha percebido. Nesses dias que nós vivemos de pandemia, dias difíceis, fique atento, porque Deus gosta de nos surpreender e nos fazer afagos e agrados para renovar nossa fé, nossa força. Às vezes talvez você não tenha percebido, porque está esperando algo muito extraordinário, milagroso, né? Como eu disse no vídeo para o Fran, né? A gente sempre quer ver carruagens de fogo descendo do céu, e às vezes Deus está usando um irmão, está usando uma irmã, está usando alguém da família para demonstrar carinho, fazer um afago. Às vezes é alguém que simplesmente está levando um bolo, uma palavra de carinho. Deus faz afagos em nós. Quando a minha família estava com Covid-19, Deus providenciou um afago. De repente chegou lá em casa um bolo para nós. E aquilo foi um afago de Deus. Deus usando irmãos para nos mostrar o seu cuidado, o seu carinho. Eu quero concluir. Se você está vivendo em meio a muitas adversidades, nós vimos a experiência de Fran, nós vimos a experiência de José e Maria. Você se encontra diante de conflitos morais, você vive um sonho se desmoronando, sem nada poder fazer, como aconteceu com Maria e José. Lembre-se, nesse tempo, eu te peço, lembre-se, o justo busca preservar a reputação do outro, não difama ninguém, ainda que você tenha razão. Perdoe porque assume o prejuízo. Isso agrada a Deus. Segundo, se dispõe a pagar o preço para que a vontade de Deus se estabeleça em sua vida e também na vida de seus familiares e amigos. Se dispõe a perder o que for preciso, a perder a sua reputação, a sua imagem, por amor a Deus. Terceiro, se a vida te surpreender, se o inusitado te apanhar, os seus planos foram todos frustrados, não há o que fazer, relaxa. Alguém vai fazer depois de frustrar nesse tempo? Relaxa. Descansa em Deus e aceite o que lhe foi dado neste momento. Confia os seus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. E por fim, eu quero dizer a você que no meio de todas essas adversidades, você pode estar vivendo. Fique antenado. Deus certamente quer te surpreender com afago, com cuidado, com uma palavra de carinho, de amor, com um gesto, através de alguém. Ele tem prazer em mostrar o seu amor aos seus filhos. Talvez, digo novamente, ele esteja fazendo isso agora. E sabe por meio dessa palavra Deus está fazendo uma afago ao seu coração. Ele te ama. Ele te sustentará em todo o tempo.
E ainda que você esteja passando por validação da morte, Deus está contigo. Por isso que hoje você não tema. A vitória virá no seu tempo.